Senhoras e senhores Tech Nerds, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Rudy Caro e eu faço vídeos de tecnologia aqui no YouTube. Então vou pedir pra você te convidar a se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo porque me ajuda bastante. E hoje temos um review completo de um dos fones de ouvido mais legais que a Edifier tem no seu portfólio. Um fone bem diferentão, com cancelamento de ruído e que pode ser um dos fones mais confortáveis que você já usou na sua vida. Eu estou falando do W330NB, um fone de ouvido nesse estilo tiarinha, bem diferentão, mas que tem o plus do conforto, cancelamento de ruído e tem um áudio bem agradável. Vamos lá. Começando pelo design, a gente tem obviamente um fone no formato de tiara, um fone que a gente chama de neckband, onde a gente coloca ele aqui bem confortavelmente e bota os fones de ouvido, tá? Então a peça toda é uma peça de TPU muito bem feita, é uma peça com um plástico de TPU muito maleável e a Edifier mostra que no design ela já capricha bastante. Ele é bem maleável, bastante maleável, então não tem problema de você torcer. Você pode abrir ele, mas tem um limite para você abrir, mas ele se torce muito bem e ele se adapta a qualquer tipo de pescoço, do pescoço mais gordinho que nem o meu até o pescoço mais fininho. Você pode deixar ele mais fechadinho ou mais aberto. Esse TPU é bastante resistente à água, a suor, à gordura corporal, sei lá, a ácido do nosso suor. É um TPU muito resistente para ele poder aguentar as mudanças bruscas de temperatura enquanto você estiver treinando. Você tá lá na academia treinando com ele ou correndo debaixo de um baita solão, entra numa sombra, joga uma água no corpo, ele sim tem proteção IPX4, então ele é a prova de respingos d'água. Você pode tomar chuva com ele, pode suar à vontade, que ele não vai estragar. Como vocês podem perceber, desse buraquinho aqui, dos dois lados do fone, saem as cápsulas do próprio fone de ouvido. A cápsula aqui possui microfones, o fone de ouvido e dentro da caixinha você tem uma case de transporte e borrachinhas extras, mais o cabo micro USB para você carregar. Aqui dentro do fone, dentro da tiara, você tem do lado esquerdo, né, os botões de comando. A gente tem 3 botões de comando, são 2 botões de volume mais e menos. Ele possui um pré-amplificador de volume, então você pode aumentar o volume independentemente do celular. Ele tem um botão de comando para dar volume e como ele tem uma bateria um pouquinho maior, ele consegue jogar aquele gás a mais, aquele volume a mais do que você teria num fone normal espetado no seu smartphone. E a gente tem aqui um botão de multifunção. A Edifier colocou um botãozinho de Google Assistente, então você pode usar um botão multifunção para qualquer tipo de assistente do seu smartphone. Pode usar na Siri do iPhone, pode usar na Google Assistente da Google, pode usar na Bixby também lá dos seus Galaxies. Dá para usar qualquer assistente de voz e falar, porque aqui na tiara a gente tem 2 microfones de cancelamento de ruído e os microfones para ouvir as chamadas. E a própria Edifier diz que o microfone para chamadas ele é especial e eu testei bastante o microfone para chamada. Não é o melhor microfone que eu já usei na vida, mas ele mesmo na rua com bastante barulho é bem claro, já que esse fone aqui possui cancelamento ativo de ruído, então ele consegue usar os microfones para cancelar o ruído para chamadas e consegue fazer você ouvir um som claro sem nenhum tipo de problema. Na ponta esquerda a gente tem essa entrada micro USB para carregamento e a gente tem essa chavinha mágica onde você pode ativar e desativar o cancelamento de ruído. Vai ter um negocinho ligado em verde aqui, tipo um papelzinho verde mostrando que tá ligado o cancelamento de ruído ou desligado, tá? Uma dica que eu dou para vocês é que quando vocês pararem de usar esse fone de ouvido, desliguem ele ou desliguem pelo menos o cancelamento de ruído, porque ele fica gastando bateria enquanto você não está usando. O cancelamento de ruído usa os microfones ligados ao mesmo tempo, então para você não chegar, sei lá, e achar o seu fone sem bateria, tem que desligar o cancelamento de ruído ou disparear o seu fone, por exemplo, desliga o Bluetooth do seu smartphone, que pelo protocolo Bluetooth dele, ele vai ser desligado sozinho depois de uns 5 minutos de inatividade. E nos meus muitos dias de uso com esse fone aqui, eu percebi que ele é bastante confortável e a grande graça dele é que quando ele se encaixa no seu pescoço, o seu corpo acaba esquecendo que ele tá ali. Então ele meio que fica bem modelado ao pescoço, você esquece que tá ali e ele tem encaixes muito bons. Esse fone vem com borrachinhas muito agradáveis, os fones ficam muito bem presos, muito bem ajustados e as borrachinhas isolam bastante o som. Então no quesito conforto, é um fone muito confortável. O meu feedback negativo vai para os botões dele, que são bastante estranhos para você acessar. Então você tá lá correndo tal, naquela coisa, na esteira ou correndo na rua, e quando você quer acessar os botões, eles ficam aqui, ó, bem dentro do pescoço e é muito difícil de acessá-los. Mas se eu pudesse fazer uma crítica construtiva e citar uma coisa que eu não gostei muito no W330NB, é o posicionamento dos botões dele, tá? Os botões não são aqui na parte de cima da band e sim na parte de dentro, então não é muito natural você pegar esse negócio e ficar puxando ele para tentar tatear e achar os botões. Se fosse aqui na parte de cima você conseguiria pegar, mas como é aqui dentro você precisa fazer assim com o fone, precisa ficar procurando, cadê, toca de um lado, toca do outro, e aqui os botões de volume estão muito profundo
no seu pescoço. Não acho uma coisa muito natural, mas você acaba se acostumando, tá? Usando alguns dias você se acostuma. Você tá lá de boa, transporte público, tal, no metrô, você bota a mão aqui e já vai pra dentro do pescoço e já acha o botão de volume. Não é muito fácil, você vai sempre confundir o botão de volume mais e menos, mas aí muita gente ativa o volume pelo celular, muita gente aumenta ou abaixa o volume pelo celular, e para acessar o seu assistente de voz, o botão tá um pouco mais perto, mas eu queria que ele estivesse aqui em cima. E a coisa se repete quando você quer achar a chavinha de ligar e desligar o cancelamento de ruído, que não é nem dentro e nem em cima, é embaixo. Então você precisa enfiar o dedão lá atrás e tentar achar a chavinha de cancelamento de ruído. Eu não acho nada prático e talvez numa próxima versão a Edifier possa consertar isso. Claro, é frescura minha, uma hora você acostuma, mas é um ponto negativo que eu tenho que citar. Mas o W330NB tá cheio de pontos positivos e eu vou citar algum deles para vocês. Primeiro, a gente tem o protocolo de Bluetooth 4.1, que deixa o fone de ouvido bem rápido, deixa ele com uma latência bem baixa, mas eu não recomendo para você que quer jogar. Não chega a ser um Bluetooth 5.0, é perfeito para quem quer ver vídeos no YouTube, para quem quer, sei lá, fazer uma chamada de WhatsApp, para quem quer fazer chamada telefônica ou só ouvir música, mas não é um Bluetooth com latência baixíssima como o 5.0 e eu não recomendo para você usar para jogos. Pode ser que para jogos ele tenha um pequeno delayzinho. Falando sobre bateria, o W330NB tem uma bateria ali por volta de 380 mAh e a Edifier promete 8 horas de reprodução no site dela, mas ela não especifica se a gente vai ter 8 horas de reprodução com o Noise Cancelling ligado ou desligado. Eu fiz os meus testes e sem o cancelamento ativo de ruído, você consegue passar das 6 horas de play sem problema. Eu não aguentei ficar mais que 6 horas com ele tocando para fazer os testes, mas com o cancelamento de ruído ativo, que é onde os microfones cancelam e imitam meio que o som de fora para deixar você praticamente surdo e isolado só com a música tocando, eu consegui fazer 4 horas e 50, quase umas 5 horas aí com o cancelamento de ruído ativo, o que eu acho que é uma marca excelente. Para quem não sabe, o cancelamento de ruído gasta bastante bateria, é uma tecnologia que requer uma bateria a mais, você vai deixar todos os microfones ligados e computando os sons ao mesmo tempo, cancelando eles em tempo real, então eu acho que 4 horas e 50 minutos, quase umas 5 horas, é um voo, é um São Paulo-Rio, é um São Paulo-Minas Gerais, é um São Paulo-Buenos Aires, por exemplo, dá pra você pegar um avião de boa, dá pra você pegar um ônibus de boa. Agora, se a sua viagem for mais longa que isso, recomendo que você não fique apelando toda hora pro cancelamento de ruído, porque você não vai conseguir 8 horas com cancelamento de ruído ativo. E já que estamos falando de som, eu vou colocar o fonezinho aqui e vou falar um pouco pra vocês de áudio, tá? Porque é um fone de ouvido e vocês querem saber como ele soa. Eu vou começar dizendo que ele já tem acesso, e uma das grandes propagandas do fone é que ele tem o protocolo Qualcomm aptX, não é o Qualcomm aptX HD, que é o de melhor qualidade, mas esse é um fone de entrada, não é um fone que é um fone high-end dos cancelamentos de ruído. Então fones high-end possuem o Qualcomm aptX HD para tocar som em FLAC, essas coisas todas. Esse cara aqui não é um fone nem hi-fi e vai se limitar a tocar numa qualidade muito boa, mas dentro da faixa de preço dele, tá? O som é muito bom, mas eu tenho algumas ressalvas para fazer para vocês. Se você é audiófilo e quer um som absurdo e já é usuário do Edifier, você não vai encontrar aquele som assim absurdo do cara que quer mixar um áudio, do cara que quer aquela pureza, aquela clareza de som, e não vai encontrar graves tão profundos, tá? Esse fone, ele sacrifica um pouquinho dos graves para ter o cancelamento de ruído ativo, mas não é um fone xoxo, é um fone que tem uma assinatura de som bem assim flat, eu diria, com uma ausência daqueles graves muito profundos, o que é bom porque o som não embola, e quando você quer treinar, aquele som embolado, aquele som muito grave, pode tirar sua concentração. Se você for ouvir só música eletrônica, você vai sentir falta daquele gravão, mas se você for ouvir uma playlist variada aí com pagode, rock, sei lá, axé, um monte de coisa eletrônica, você não vai sentir falta. Tem graves bonitos, os médio graves e os agudos são mais pronunciados do que os graves. Não é aquele fone no estilo Beats, que você tem os gravão retumbando na cabeça, é um fone que vai te dar mais uma energia, vai te dar mais um áudio mais limpo, um áudio mais clean, mais vibrante, onde vai ter mais guitarra, mais prato. É um áudio um pouco mais enérgico, ele é um pouco mais vivo, mais brilhante, mas ele não tem aqueles tons mais sombrios dos graves que muita gente gosta em fone. Esse fone não é para você apreciar música com todas as frequências, mas é um fone que é de Edifier, e Edifier manja muito de áudio, então mesmo num fone que não é focado em qualidade absurda de som, você tem um fone com áudio muito bom, com um áudio bem claro, com bastante aquela sensação de surround muito boa. A gente tem uma sensação de estéreo, uma assinatura de estéreo bem boa, dá pra saber bem que o fone é de qualidade, mas não espere graves profundos, nem espere um áudio muito encorpadão. Pra isso a Edifier tem outros fones
fones um pouco até mais baratos. Falando de preço e custo-benefício, esse fone não é o melhor custo-benefício caso você seja um usuário casual, um cara que só quer ouvir música fazendo um exercíciozinho ali tranquilo. Eu recomendo esse fone para você que é um pouco mais hardcore em exercícios, você que faz corrida outdoor, você que corre bastante, anda de bicicleta, você que realmente leva esporte um pouco mais a sério. Esse fone é muito bom e ele é superior àqueles fones True Wireless, por exemplo, porque com os movimentos muito rápidos os True Wireless acabam caindo às vezes e a bateria não dá para longas jornadas de bicicleta ou corrida, e esse cara aqui, diferentemente dos True Wireless, tem uma bateria que é praticamente o dobro desses fones TWS aí do mercado e vai durar bastante, vai ter o cancelamento de ruído que você está buscando e vai ter a facilidade de ser uma neckband, ela vai ficar no seu pescoço, o fone não vai cair, você não vai ter o perigo do fone perder na rua. Muita gente já relatou que estava andando de bike lá e o fonezinho escapou e caiu, a pessoa perdeu porque estava no meio do trânsito ou estava no meio de um parque, o fone rolou e caiu. Esses caras não têm esse perigo. Claro, eles não são tão portáteis quanto um fone desse que você bota no bolso, mas tem o lado positivo de serem fones mais robustos, muito duráveis e terem esse áudio bom. Mesmo que não seja o melhor de todos, é um áudio bem agradável e para você que é viciado em graves, não é o fone para você. Gostou desse vídeo? Curtiu o canal? Se inscreve aí, vem fazer parte da Nação TecNerd você também. Deixa o like no vídeo porque me ajuda demais. Espero contar com a sua inscrição aqui no canal, espero te ver em breve. Um grande abraço e até o próximo vídeo.